Casemiro Miguel Vieira da Silva Ferreira. Eita, nome grande, hein? Ou mais conhecido como Casemiro. Talvez você não conhece por esse nome. Talvez você conheça como simplesmente Casé. Hoje nós vamos falar sobre um cara que começou criando conteúdo na internet, ajudou a construir um dos maiores fenômenos da mídia do Brasil. Um projeto que mostrou para alcançar milhões de pessoas. Talvez você não precise de antena, precise de conexão. Uma empresa que transformou o celular em estádio, chat em audiência, comunidade em transmissão e mostrou que a internet não veio para pedir espaço, ela veio para sentar na mesa. Seja muito bem-vindo ao Podcast na Veia, o podcast oficial do grupo Magnus Grill. E hoje, para a gente bater esse papo super legal, estou aqui com meu amigo e sócio Jonathan Alves. Seja bem-vindo, Jonathan. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre o sucesso da internet, que é o Casé TV. E eu queria começar aqui antes já pedindo seu like, se inscreva no nosso canal, que é muito importante aí para a nossa audiência. Vocês estão vendo que a gente está criando conteúdo aí todos os dias. Então nada mais justo, igual o Magno fala, seja nosso sócio. Galera, seja nosso sócio, já curte a gente, já compartilha e, claro, segue a gente que é muito importante. Além disso, estou agora começando diferente para pedir o teu like. Qual que é o conteúdo que você quer assistir aqui no Magnus Grill? Qual o conteúdo que você mais está gostando? E também, deixe aqui nos comentários qual horário você assiste o nosso podcast. Você gosta de assistir de manhã, que você está na academia? Você gosta de assistir na hora do almoço? Ou você gosta de assistir em casa, no conforto da tua casa? Para nós é muito importante você estar dando a sua opinião aí, ó. E por favor, compartilhe nosso podcast, que é muito legal, galera. Ô Magno, você é um cara que cresceu acompanhando a internet pela TV e agora você tem outro veículo que é o YouTube, a internet, é a Casé TV. Como é para você transitar por essa evolução assim de comunicação? Essa evolução para mim, na verdade, ela foi assustadora, Jonathan, quando eu comecei a entender isso. Há muito tempo atrás, começou a Interativa TV, da TNT, passar alguns jogos pela internet. E eu lembro que eu recebi o link, Jonathan, da Interativa TV, por exemplo, Corinthians e Vasco, Corinthians e São Paulo. E aí eu fui trabalhar, fazer um churrasco com um dos amigos, falei, você viu que agora está sendo transmitido diretamente pelo Instagram? E aí o Davi, na época, falou, Magno, é um aplicativo que você compra, que chama Interativa TV, da TNT. E aí eu falei, nossa, cara, tudo isso? Ele falou, cara, mas é muito legal. Então, como ele assistia esses jogos pela internet, aí a gente entendeu que a televisão estava mudando, porque a gente assistia os jogos fazendo churrasco, no próprio aparelhinho ali de celular. E você, Jonathan, está assistindo na televisão ou já caiu pela internet, que nem eu, quando eu tive esse susto todo aí? Eu sempre acompanhei pela Globo ali, né, pela TV, mas eu também sempre fui um cara ligado ali na internet, né? Eu crio conteúdos desde 2015 ali, então eu acompanho a internet há muito tempo, então para mim foi um pouquinho mais fácil adaptar a assistir os jogos lá. E isso me levantou uma coisa aqui, que é, se você não se inovar, você vai acabar ficando para trás, né? O Casé quebrou a hegemonia da Globo de anos e anos, Magno. Sim. Ele entendeu, né? Porque o Casé, ele não nasceu do nada, né, Jonathan? Se você for entender da onde que surgiu o Casé, como ele surgiu, de onde esse garoto hoje, com 33 anos, tá virando uma febre. Não se fala mais na Copa, a não ser de Casé TV aí, e como ele pegou essa hegemonia da galera que não viu, cara, como estava crescendo. Porque o principal não é você ficar para trás, é você entender a mudança que está acontecendo. Você não ficar com mimimi, achando que é isso. Qual que é o seu objetivo que você tem? Aonde que você quer chegar? Aonde que você vai parar? Por que você parou? Por que você parou de procurar a sua melhora? Por que você achou que você era o melhor e não podia vir a outra pessoa e atingir você em cheio quando você menos espera? Ô Magno, e ter uma visão clara do seu objetivo é fundamental, porque enquanto várias pessoas querem ir para a TV, o Casé trilhou um caminho totalmente diferente. Ele não quis ser a TV, ele quis ser o Casé, o cara que conversa com pessoas mesmo, né? Ele entendeu isso, Jonathan. Eu imagino que a experiência que ele pegou e o formato que ele pegou para construir essa TV Casé, eu imagino que a experiência que ele teve, porque ele não nasceu do nada somente no YouTube, Jonathan. O Casé,
ele trabalhou no esporte interativo da TNT, ele também trabalhou como estagiário na TV Globo, e ali tem uma história bem engraçada, que ele dividiu até o camarim com Léo Dias, então um esportista junto com o entregador de fofocas ali, eu imagino eles ali conversando, batendo um papo sobre futebol e sobre fofoca. Mas quando o Cazé entendeu, cara, que a internet dava muita coisa e como estava crescendo, você vê, Jonathan, o Cazé, ele trabalhou na Interativa e ele produzia conteúdo para o YouTube. E nesses conteúdos era avassalador as visualizações dele. Ele falava sobre esporte, ele falava sobre filme de terror, ele falava sobre série, ele transmitia alguns jogos. Uma vez, Jonathan, eu vi ele narrando, fazendo um react do Minecraft, meu filho ali assistindo. Cara, eu imagino ele nessa época de 27, 25 anos ali, fazendo esse react e crescendo pouco a pouco. Então ele não nasceu do nada, assim, ele veio construindo uma autoridade e se juntou a pessoas fortes, pessoas grandes. Eu estou tentando imaginar se ele vendeu a ideia ou se alguém convenceu ele. Quem foi o mais inteligente nessa parte aí da estruturação da TV Cazé? Tem uma curiosidade, Jonathan, não sei se você sabe, você sabia que a TV Cazé, ela surgiu junto com a Live Mood? Não sabia. É uma empresa da TNT, especialista e grandíssima sobre esporte. Aí eu te faço uma pergunta para você aí. Será que o TV Cazé estouraria sozinho ou a Live Mood ajudou ele a crescer? O que você acha, Jonathan? Olha, eu acho que a parceria ela é super bem-vinda em todas as ocasiões, né? A gente sempre fala aqui na empresa que pessoas precisam de pessoas, Magno. É isso aí. Então eu acho que ele tem um grande potencial, mas junto com essa outra empresa, os dois viraram o que viraram. Viraram uma potência. Aí é onde que a gente fala, né, Jonathan? Pessoas precisam de pessoas e uma pessoa grandiosa como a TNT e Live Move confiar no Cazé e na audiência. Mas isso não foi sobre se juntarem, se você analisar, só para fazer um negócio. Foi se juntarem e entender que tinha um buraco muito grande, Jonathan, a ser explorado, que era a internet que ninguém estava olhando. E ali eu imagino que eles conversaram ali e falaram, galera, vamos para esse lado e vamos revolucionar isso. Ô Magno, e é importante também a parada da concorrência, né? Porque quando surgiu o Cazé TV, a Globo ficou perdidaça e na hora criou a GTV. A GTV. Porque o que acontece? Você não espera uma pessoa que tem hegemonia de todas as Copas, sempre 100%, 80%, poucas pessoas ali. Eu lembro que o Silvio Santos de vez em quando tentava pegar alguns jogos. E hoje você vê, hoje a TV Cazé tem 80% dos jogos e a Globo tem só 20%. Tem jogos que a Globo não transmite na Cazé TV, estão full time lá. Full time. E aí eles também não ficaram somente no esporte, eles somente no esporte jogos. Eles cresceram para todos os lados, estão transmitindo todos os tipos de jogos simultaneamente. Virou uma TV mesmo, né? Se você for ver lá, tem vários programas além da Copa rolando, né? Sim. E sem falar que ele também teve uma visão empresarial, né? Porque ele tinha um mercado gigantesco ali à frente, mas se você não tem uma visão de negócios, você acaba sendo só mais um, né, Magno? Só mais um. E o que ele entendeu? Que ele podia fazer uma televisão diferente. Ele lembra muito um cara que eu era muito fã na televisão, o senhor Abravanel, porque ele começou muito cedo e ele teve o próprio canal de televisão. Hoje você pega o Cazé, em 2022 ele tinha 29 anos. Então, 28 para 29 anos. Você vê o Cazé hoje tem 33. Imagina ele abrindo uma empresa com 29 anos, sendo um sucesso que foi, criou para se manter, crescendo cada vez mais. Só que teve uma coisa que o Cazé entendeu. Ele estava falando não somente para as pessoas de 50, 60 anos. Ele estava falando para as pessoas da mesma idade dele, de 29 e 30 anos. É tanto que ele não mudou. Você olha o Cazé, cara, ele está na mesa de transmissão. Ele está de moletom, dando risada, barba para fazer, cabelo grande, dando risada. Então ele está em casa, virou uma sala de casa ali com mais 4, 5 amigos narradores. E ele trouxe, Jonathan, além de mudar isso, para pegar as pessoas da internet, eles trouxeram os jovens inteligentes. Exato. Trouxeram narradores novos, com uma nova linguagem. É tanto que ele já tinha alguns bordões na internet
que ele falava assim, olha o Pix, e tem uns que eu deixei aqui, além de olha o Pix, ele falava assim, meteu essa, garotinho, vai nessa, cara. Então são bordões que começou a falar com jovens e pessoas de 40, 50 anos começou a entender essa linguagem, achou legal essa linguagem e ele foi crescendo cada vez mais. E aí eu te pergunto, você lembra dessa época que ele falava, faz o Pix? Ou você é da hora agora que ele já fica mais só como comentarista e os outros narradores ali vão trazendo esse futebol pra gente, narrando cada vez melhor? Ô Magno, e eu queria que você falasse um pouquinho do lado empresarial de empresas. A gente sempre está falando aqui sobre se inovar, sobre estar atento ali aos jovens, ao mercado. Quais são os perigos de um empresário ter uma cabeça fechada, Magno? Tem uma frase muito antiga que o pessoal fala assim, ó, não vai aonde que está a fila indiana, o que todo mundo está fazendo. Você vai aonde que está a fila indiana da nova modernidade. Porque hoje qualquer coisa que as pessoas lançam ou as pessoas ficam no comodismo, você vai ser passado para trás por uma nova cabeça, uma nova revolução. E tem uma coisa que eu falo o seguinte, ó, eu na Magnus Grill nós temos 20 anos no mercado. Só se eu ficar somente na fila indiana e eu não abrir os meus olhos, eu vou ser engolido pela nova geração. Sim. Então os novos churrasqueiros que estão chegando, os novos empresários, eles não vão ter a experiência que eu tenho, mas eles vão ter a cabeça mais inteligente e vai acabar me passando com umas novas ideias. Porque hoje você fazer um churrasco, você fazer um evento, não quer dizer que você com 20 anos você é melhor que as pessoas jovens. Quer dizer que você só não está entendendo a mudança no mercado, Jonathan. Um exemplo, há 20 anos atrás, o pessoal adorava fazer carne no richô. Hoje são poucas pessoas que aceitam. Há 20 anos atrás, muita gente só usava contrafilé, linguiça e frango. Hoje já não é mais isso. Hoje, se você não fazer uma boa apresentação, a tua empresa morre. Hoje nós estamos em 2026, o ano difícil para o comércio, para o varejo, para o dia a dia, que é o nosso caso de evento. Se nós não estiver movimentando, nós vamos morrer no meio do caminho. Eu lembro que uma das coisas que eu aprendi sobre evolução é o que muitos empresários falam, que é aquele síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Não. Se você não mudar, você vai fechar o teu negócio. Se você não for estudar, você vai fechar o teu negócio. Então, se você vem junto com a evolução, você não pode entender a evolução, mas você não pode virar para cá a sua cara. Ou ignorar isso, ou né? ignorar. Você pode não concordar, mas ignorar é um erro. Jamais. Que pode custar aí a sua empresa. Você vê pessoas faturando milhões da velha guarda correndo agora atrás do rabo, porque a TV Casé está explodindo aí. Então, são coisas que você tem que entender e se juntar às pessoas. Por isso que esses eventos hoje é muito bom você estar ali interligado. Uma das coisas, Jonathan, para entender toda a evolução é você ver essa Copa do Mundo, o tanto de influência que foi lá para a Copa do Mundo. Cara, impressionante. Assim, cada ano que passa, isso vai triplicando assim, né? Porque tá todo mundo lá, Magno. Sim. E todo mundo, por exemplo, o Casé foi genial em montar um squad onde ele pegou os principais influencers ali que estão na mídia e cada um fala para um determinado público. Sim. Então o Casé está em várias bolhas. Vale. E ele entendeu tanto o mercado que ele trouxe vários. Você que é do mundo da comédia, Jonathan, tem muito comediante fazendo reportagem. Tem vários comediantes, porque além do cara ter o gatilho cômico ali de deixar a matéria mais legal, ser atrativa, o engajamento desses caras são muito altos, né, Mike? Sim, e é muito importante, porque não é um conteúdo banalizado, é um conteúdo engraçado e que você consegue assistir isso até o final. Porque hoje, como as pessoas estão muito impacientes até para ficar assistindo televisão, essa parte engraçada, esse show, vai trazendo mais. Você vai se aperfeiçoando para assistir mais esse tipo de conteúdo. Você vê agora, olha, eles colocaram o Romário, que é um cara polêmico, junto com a Fernanda Gentil. Então, a Fernanda Gentil, inteligentíssima, estudada, é uma jovem de uma geração nova, e o Romário, um cara polêmico, de uma geração cheia de polêmica, mas que todo mundo é um Romário. Então, ele pegou duas pessoas inteligentíssimas, se juntaram para dar polêmica.
Entende? E eles conseguem fazer uma boa programação. Esse dia eu estava vendo uma entrevista da Fernanda Gentil, foi chegando o Paquetá lá, ela chega aqui, ela querendo que ele dançava, a entrevista ficou descontraída. Cara, eu comecei a assistir a entrevista porque estava tão gostosa e tão descontraída, então é um jeito novo de se fazer, né, essa nova programação. Então isso é a mesma coisa numa empresa. A empresa hoje, Jonathan, o que acontece? Você existe há tanto tempo, tem a pessoa que é a fundadora, que tem uma certa idade, tem os filhos e tem os seus colaboradores. Cada pessoa consegue falar com cada tipo de cliente, porque você não só atende cliente, exemplo, de 20, 23 anos. Você atende cliente de 23, de 30, de 40, de 50. E acontece aqui com a gente que volta e meia, alguma cliente fala, eu quero falar com a vendedora tal, que ela já me atendeu no começo. Isso. Então, cada cliente também fala com a vendedora determinada só pelo fato dela ser mais educada, ser mais gentil, assim. Então, na Copa é a mesma coisa, É a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo, você vê. Não é à toa que o Luciano Huck colocou a Virgínia como repórter, cara. Sim. O jeito descontraído que ficou, ela já levou uma outra equipe, então fica descontraído, você entende isso para você ter a atenção do público. Então a internet hoje e a televisão, se você não estiver mudando, se você não estiver aprendendo ou estudando, você não consegue reter a sua audiência. E tem uma coisa que eu gosto muito, além da gente reter a nossa audiência, é como é legal você se comunicar com as pessoas se identificarem com você e começar aí a compartilhar o teu conteúdo. Então isso é uma coisa muito bacana, você vê. Eu não sabia da TV Cazé, hoje eu acompanho ela, eu assisto jogos, estou contando a história da Fernanda Gentil, então você vai entendendo as linguagens, né? Que nem aquele que fala, que o pessoal fala, isso é papo de Undaiá, cara, isso virou uma febre. Virou uma febre. Entende? Então são as novas linguagens que estão trazendo para o público e assim reter a audiência e fazer cada vez mais uma geração de conteúdo de ótima qualidade. Ô Magno, eu queria dar um exemplo que está bem na nossa frente aqui sobre o fato da gente sempre se atualizar, né? A gente tem duas luzes aqui. A que está do nosso lado direito aqui é uma luz que tem uns 4 anos, né, Magno? Sim, mais ou menos. Quando o Magno comprou essa luz, ela era minha, ele comprou de mim, galera. Era o top do mercado. Vocês não têm noção do tamanho que é esse trambolho aqui. E aí do nosso lado esquerdo, logo depois, tem a mesma luz bem menor, bem mais compacta. E hoje ela é a top de linha do mercado. Então, cara, muda muito rápido, né, Magno? Muito. Você piscou, mudou. Vamos dar exemplo, né, Jonathan? A gente comprou uma máquina, galera. A gente comprou ela, a gente esperou quase um ano para comprar a máquina. Aí a gente comprou. A gente comprou, na primeiro mês saiu uma outra, mas muito mais evoluída. E aí eu e o Jonathan, a gente estava comentando, né, Jonathan? Se essa máquina que a gente comprou não evoluir, a outra vai atropelar. É igual o exemplo do iPhone aqui. A gente tava juntando uma grana para melhorar os equipamentos. Aí a gente investiu no iPhone 16 Pro, galera. Aí o Magno investiu o dinheiro lá. Na outra semana saiu o 17. Então, cara, é muito rápido que muda. E eu acho que o insight que tem aqui é não reclame do jogo, cara. Não. Você tem que correr atrás de sempre estar evoluindo também. Sempre. A gente... Uma vez eu estava conversando com o cara e ele falou assim, pô, Magno, dá até raiva, você põe na internet, mas os outros estão fazendo. E eu falei, mas você também não vai atrás do que os outros estão fazendo também? Não é ser uma Maria vai com as outras, é você entender o que está acontecendo para você não ficar para trás. Talvez você vai lançar um produto hoje, eu não sei qual que é a sua categoria que você trabalha, qual que é o teu comércio, qual que é a tua empresa. Não é você sair mudando toda hora, é você se adaptar e entregar o novo com a mesma roupagem e o mesmo diferencial para o teu cliente, que é o que ele quer. Olha só o que aconteceu comigo, Jonathan. Eu fui fazer uma degustação e cheguei lá, tinha um jovem aprendiz na empresa. E esse jovem aprendiz me recebeu muito bem, me levou até a moça que era o meu contato. Cheguei lá, comecei a conversar com a moça. E chegou o momento que a minha cozinheira ficou preparando a amostra que a gente ia, a degustação. E eu com esse jovem aprendiz, eu fui lá para baixo para fazer o churrasco. E esse jovem aprendiz, ele falou isso assim, ele falou, Magno, eu já te sigo, cara, já faz muito tempo que apareceu o teu conteúdo no meu Instagram, eu comecei a servir você.
E esse jovem, ele tem 16 anos. E ele falou assim, pô, quando eu vou comer um churrasco do Magno? Cara, aquilo foi me tomando de uma alegria. E aí, quando eu comecei a assar o churrasco, ele falou, aonde que eu ia imaginar que eu ia experimentar o churrasco do Magno? Olha isso, cara. Cara, isso foi muito emocionante. Quando a empresa ligou aqui e fechou o contrato, ele me mandou uma mensagem, Jonathan, falando, cara, te encontro no dia 17 e quero aproveitar tudo que você vai entregar lá. Muito legal, Magno. Cara, eu tô falando para um jovem de 16, entende, cara? Então é a linguagem que você está passando para o cliente e para esse jovem, no caso esse jovem que contratou a gente, outros jovens que escutam a gente, que acompanham o nosso conteúdo, para nós é muito gratificante entregar isso cada vez mais de qualidade para vocês que estão aí do outro lado. Ô Magno, a gente falando aqui sobre a Copa, né? Eu queria saber, que é a dúvida de muita gente, né? Sim. Como que funciona uma cobertura de Copa? Como que compra o direito de transmitir? Quanto custa, né? Quanto que custa montar um time de peso para transmitir a Copa? Eu queria falar com você sobre isso, porque você é um cara que sempre está montando time, né, Magno? Sim, sempre está montando time. Eu não posso te falar de valor geral, tá bom? Que eu não tenho autoridade mesmo, mas eu vou te falar o que eu levantei aqui. A TV Cazé, ela vai movimentar 2 bilhões, Jonathan. Cara, é muita coisa. É muita coisa. É 2 bilhões em 30, 40 dias aí. Claro que deve ter começado isso antes. Eu tô aqui imaginando como empreendedor. Eu tô imaginando eles, isso aqui é da minha cabeça, tá bom, galera? Tô imaginando eles fazendo uma reunião, entendendo onde que vai acontecer cada passo da Copa, onde que vai ser, quem que ele vai colocar, quanto que eles vão pagar, qual vai ser o time de peso. Exemplo, quanto que custou ter o Romário lá? Quanto que custou ter a Gentil lá? Quanto custou levar os jovens promessa? Quanto custou levar os jovens aprendiz de repórter? Quanto custou para eles trazerem comediante? Ou tudo isso foi uma estratégia sem dinheiro para os jovens trazer os patrocinadores, a oportunidade de você aparecer? Então, Jonathan, tudo é um jogo, tudo é uma estratégia de como você vai dar. Como você falou, quanto tempo dura para você montar uma Copa? Eu acredito que é 4 anos. Eu lembro uma vez que eu vi o Ciclo de Solé fazendo um espetáculo aqui no Brasil, e ele tinha feito o último espetáculo, e o brasileiro falou assim, agora nós vamos começar tudo de novo, para daqui 4 anos a gente voltar com uma nova apresentação. Agora eu fico imaginando, acabou a Copa do Mundo, eles começam a se programar. Anotação estratégica e datas, porque você precisa continuar produzindo ano a ano, mês a mês, para daqui 4 anos você ter uma estrutura dessa. O Cazé, em 2022, quando ele surgiu, eu imagino que ele lançou aquele Vai Que Dá. Já viu o Vai Que Dá? Não? Já. Vai que a gente vai na fé que vai dar certo. Ali, imagina, em 2022 ele tinha só 2 patrocinadores. Atlantic, General Atlantic e XP Investimento. Hoje ele tem mais de 20 patrocinadores. Patrocinadores de nome grandíssimo. Vivo, IRBB, XP, Banco Itaú, Magazine, Mercado Livre, mas diversos patrocinadores, iFood. Então todos esses patrocinadores que patrocinam a seleção tá com a TV Cazé. Claro que não foi de um dia para a noite, isso foi estratégia. Isso porque você chegar, você fazer uma apresentação para você conseguir um patrocinador não é fácil. Alguém acreditar em você, você que está me escutando, para alguém acreditar em você é muito difícil. Eu lembro quando eu estava desesperado atrás de um patrocinador, eu escutei essa fala: quando você está na chuva, ninguém te dá o guarda-chuva, mas quando você tiver o guarda-chuva, todo mundo vai te oferecer esse guarda-chuva. Essa frase não é da pessoa que falou para mim, e essa frase também não é minha. Essa frase é do Ayrton Senna. Porque quando Ayrton Senna estava naquele carrinho lá velho, ninguém dava chance para ele, mas ele foi no peito. Ele foi campeão num carrinho que ninguém dava nada. Aí sim veio todo mundo dar o guarda-chuva para ele. Então quando você está na chuva, ninguém vai te dar o guarda-chuva. É a mesma coisa que o patrocinador. Então para você montar uma estrutura, para você ir atrás de um patrocinador, se você não tiver relevância e se você não ser diferencial da outra pessoa,
você não vai conseguir um patrocinador. Mas sim, você querendo fazer o diferencial, anotando, tendo planejamento e entendendo onde que você quer chegar, você coloca a sua pastinha debaixo do braço e vai mostrar quem você é e por que você merece a chance e por que você merece o patrocínio desses fornecedores. Então, para montar a Copa do Mundo, eu acredito muito que você tiver uma boa estratégia, você vai conseguir todos os patrocinadores e você sim vai sair da fora de linha. Eu contei uma vez uma ideia aqui, vou dar de novo essa ideia de patrocínio. Eu imagino o canal 42 ou 67 da televisão querendo ir procurar o patrocínio e convencendo a pessoa que ele com menos de 1% de audiência, ele precisa de um patrocinador. Eu imagino esse cara montando a estratégia dele. E aí, ele não vai direto no grande. Ele vai no pequeno, que pode dar uma cota para ele. Então, toda ambição, você tem um alvo, mas você tem um caminho para percorrer para chegar no grande. Hoje, a TV Globo abre um lançamento, os grandes vêm correndo. A Band, o Silvio Santos, a Record, cada um tem uma cota para ser dividida. Agora, o canal 47, 62, 92, o que eles fazem? Eles foram atrás de programas de igrejas, são patrocínios menores, cotas menores. Eu imagino como é difícil, mas eu tenho certeza que é difícil, porque isso acontece comigo, porque eu sou pequeno, eu sei o tanto de não que eu levo, eu sei o tanto de pessoas que não acreditam, mas o importante é que eu acredito. Então você que está me escutando, você tem que acreditar em você e acreditar nos seus sonhos. Aí sim, quando você tiver o guarda-chuva, eles vão vir com mais 4 ou 5 guarda-chuva, e aí é claro que você vai começar a escolher o guarda-chuva que você quer andar e se ele está alinhado com a tua filosofia e com o crescimento da tua empresa. Ô Magno, você estava falando aí sobre 2 bilhões de reais ou dólares? Bilhões de dólares. Dólares? Isso. Esse dinheiro, você acha que a Globo deixou na mesa ou o Cazé veio e tomou? Afinal, é aquilo que você sempre fala. Não é o grande que ganha do pequeno, é o ágil que engole o lento. Eu acredito assim que a Globo pegou um pedaço desse dinheiro. Porque é que era tudo dela, né? Era tudo dela, isso. Os caras só foram lá e só dividiram o dinheiro. Esse patrocinador eu vou dividir igual jogo de futebol, tá bom? Vamos supor, a Nike, ela dá um X de dinheiro pro Neymar. Certo. Aí ela dá um outro X de dinheiro para outro jogador, outro X de dinheiro e um dinheirinho para quem está começando. Então tem um tempo ali. Então o Neymar dá um retorno, o outro dá um retorno, o outro dá um retorno. A Globo tinha o pão inteiro. Sim. Só que ela dormiu e no outro dia ela acordou alguém comendo seu pão. Ela achou que não ia perder nunca? Não, né? Vamos traduzir. Tem um livro que chama assim, Quem Mexeu no Meu Queijo? Era um queijo enorme e tinha 2 ratinhos lá dentro. Então eles comiam o queijo e saía, rodava, depois eles voltavam e comiam mais um pedacinho de queijo. Depois saía, rodava e saía, comia mais um pedacinho de queijo. Aí um dos ratos cansou disso. Ele falou, deve ter um mundo lá fora, eu vou sair lá fora. E aí quando o ratinho saiu desse queijo, ele conheceu um corredor. E aí o cara falou, vamos correr, que aqui esse mundo é mais gostoso, é melhor. Aí esse ratinho que começou a correr, voltou pro outro e falou, amigão, tem um mundo ali fora que é muito gostoso, é melhor do que esse. Aí o ratinho pequeno falou, não, eu vou ficar aqui, olha o tamanho desse queijo que eu tenho. Esse outro ratinho saiu e foi ver mundos novos. Quando o ratinho foi ver mundos novos, ele voltou para procurar o amigo dele para mostrar o mundo novo. Esse amigo falou, ó, eu só vou uma vez, depois eu volto. Quando o ratinho voltou, já não tinha mais o queijo. E aí ele fala, quem roubou meu queijo? Então eu estou imaginando a Globo acordando e falando assim, ó, o Cazé veio aqui, ó, e tomou 80% do teu queijo, malandro. Você existiu 80 anos e você dormiu no ponto. São estratégias que até eu me tomo cuidado. E até eu me vejo nisso. O que a Globo fez, ela ainda tem muita lenha para queimar. É tanto que ela tem 20% dos jogos. Ela tem lá o Itaú como uma cota. Ela tem a Vivo como cota. Ela tem o Mercado Livre. Ela tem o iFood. Só que na Copa, ela perdeu 80% do queijo dela. Quem deixou de olhar para esse queijo
Eu não sei, mas eu sei que o Cazé ele foi mais ágil que o grande, e não foi o grande que engoleu o pequeno, foi o pequeno que engoleu o grande, porque a agilidade dele foi maior. E como tudo é aula, e como tudo é negócio, eu tô vendo eles sentando na mesa lá, e conversando com a galera, com esse timaço lá, Mercado Livre, iFood, falando, galera, vem, que eu vou ter tanta audiência. E na verdade, o Cazé, ele nem tem seguidor, galera, ele só tem 35 milhões de seguidores. Você sabe que você tem 35 milhões de seguidores? Imagina, tô aqui imaginando ele negociando, chegando de bermuda, com aquele fone dele. E aí, galera, é o seguinte, eu vou transmitir todos os jogos ao vivo, eu vou ter isso, a perspectiva é de tanto, e a Vivo olhando para ele, o Itaú, falando, tá bom, vou te dar $1 milhão como patrocínio. Então isso é como o jogo vai ser jogado. Como você vai dar, como você vai prestar conta para as pessoas, como você vai ser uma pessoa relevante, né? Eu sou pequeno ainda, eu tenho meus sonhos, tem hora que eu sou relevante, tem hora que as pessoas acham que não, mas a gente tem um objetivo para isso. Quando você se junta com pessoas que compartilham do mesmo sonho, tudo isso é possível. E aí você não precisa fazer besteira para você chegar no teu sonho. Não precisa, né, se perder no meio do caminho, porque algum dia alguém vai acreditar em você. Mas antes de alguém acreditar em você, você tem que acreditar em você mesmo. Eu gosto muito dessa história, que quando a empresa que eu vendia carne, eles trocaram de gerência. E eu cheguei lá e tinha eu vou chamar ele de idiota porque ele foi mandado embora depois de 3 meses. E tinha esse idiota lá, que ele me olhou, eu era o melhor vendedor, e ele falou assim para os outros vendedores, se esse cara gordo, preto e olho torto é o melhor vendedor, vocês dão um banho nele. E esse cara, ele veio da direção de vendas da Coca-Cola. Eu falei, você tá ferrado, amigão, porque eu vou pôr pra suar. Eu era gordo mesmo, e muito gordo. Só que, meu amigo, esse cara, ele ficou lá apenas 4 meses e meio. Ele foi mandado embora, ele nem chegou perto, a equipe de venda deles nem chegou perto de mim. Mas eu trabalhava, eu fazia o que ninguém fazia. Então, isso eu estou contando não é como vantagem, é aonde que você quer chegar. É o que você quer fazer. Você ficar só reclamando, só com mimimi, você não vai chegar. Eu estou imaginando o Cazé, cara, nem sendo apresentado na Globo. E eles saíram e hoje, cara, a Globo sabendo que esse cara trabalhou lá. E sabe qual é o legal do Cazé, né? É que passa comerciais do Galvão Bueno na Cazé TV, cara, durante a Copa. E a Globo não faz isso com o Cazé. Não faz isso, entende? É a mesma coisa, eu fico imaginando o cara lá do Podpah, né, o Igor. Ele foi funcionário do McDonald's e hoje o McDonald's patrocina. É tudo, volta o efeito borboleta, né? Tudo isso que você fez de bom ou ruim, ele vai voltar em algum momento. Em algum momento. E é só você lembrar, né, cara? Você ter paciência, você ser honesto, você tá de acordo, você tá alinhado, que uma hora o teu sonho vai chegar. Sim. Uma hora... Cada um tá numa corrida diferente, mas sua hora vai chegar. Ela vai chegar para todo mundo, né? Se você desistir, ela não vai chegar. Não. Desistir não é opção, cara. Não é opção. Porque quando você desiste, você vai ficar tão... Você tá tão dizendo triste pra você mesmo que você não é capaz, né? Não é foda, você não é fica difícil triste, isso, né? Você fala, pô, mas e se eu tivesse tentado, né, cara? Exato. Pô, e se eu tivesse chegado lá, né? Se eu tivesse lutado tanto. Então, eu imagino, cara, se minha mãe tivesse desistido de nós 6, cara. Eu lembro, a minha mãe, Jonathan, quando ela foi ter o 6º filho, uma mulher queria adotar a minha irmã. E a mulher chegou lá pra minha mãe, falou que ia dar o melhor pra minha irmã, que minha irmã ia ter uma vida diferente da gente, que minha irmã não ia trabalhar tanto que nós trabalhávamos, que a gente ficava lá, minha mãe não tinha dinheiro para comprar, a gente ficava de cueca ali na rua, eu e o Cláudio, a gente ia vender churrasco de cueca, aquela situação danada, e minha mãe grávida da Juliana. Cara, se minha mãe tivesse desistido, né, cara, hoje a minha Juliana, a minha irmã caçula, velho, ela honra a minha mãe, todos os filhos honram a minha mãe, mas eu fico imaginando se minha mãe tivesse desistido dela, ela não desistiu, cara. E só você vai ter a alegria de chorar,
respirar e falar, uau, eu cheguei. Não interessa o tamanho do seu sonho, mas você vai chegar. Ô Magno, é importante você ter pessoas que estejam alinhadas também com o seu sonho, né? Sim, Porque tem pessoas que podam a sua energia de uma forma impressionante, né? É porque assim, ó, eu vou falar isso com autoridade, porque eu já fui esse cara. Inclusive, aconteceu recentemente comigo isso novamente. Porque o que acontece? Quando você conta um sonho para alguém, você vai acreditar que essa pessoa vai querer que você realize o sonho. E não é na maldade você contar para ninguém. É o teu sonho, cara. Você está sozinho em Jesus ali. E aí você conta e a pessoa fala, você é louco, você precisa de um dinheiro rápido. Você precisa fazer um dinheiro rápido. Só que o teu sonho, ele é uma árvore, igual um pé de manga. Lá em cima estão as melhores mangas. Mas para você subir naquele pé de manga, você vai demorar, você vai ter que achar estratégia para você pegar ela. E tem as mangas ali que estão ali embaixo, que caiu do pé, que é o dinheiro rápido. Isso é onde que você vai se distrair. Porque você está pegando um dinheiro rápido. E aquela pessoa que você conversou, ela assassinou os teus sonhos. Ela falou que você não era capaz, que você precisava do dinheiro rápido. Então, quando você faz esse alinhamento com a pessoa errada, você acha que você vai desistir. Então, como o Jonathan acabou de perguntar, você precisa dividir o sonho? Precisa. Primeiramente, divide seu sonho com Deus. Depois, você divide com a sua esposa. Depois, você divide com uma pessoa que vai querer sempre o teu bem, que é a sua mãe, seu pai. E ali você vai alinhando com eles o teu crescimento. Se você é uma pessoa fora da curva, você vai muito rápido. Se você é uma pessoa limitada, você acredita e persista pelo tempo que você vai chegar. E quando as pessoas falarem que você não vai chegar, se afaste dessas pessoas. Mas se afaste mesmo. Pô, Magno, não vou ficar sozinho. Chegar uma hora as pessoas vão te criticar tanto. Você vai ficar sozinho, solitário, mas você tem um objetivo, que é você chegar no teu sonho. Então eu acredito muito nisso. Esses dias vieram falar isso para mim novamente, que porque eu estava fazendo isso, porque eu estava fazendo aquilo. Eu falo, cara, porque eu acredito. Não tem outro jeito, não pode dar errado, tem que dar certo. E para dar certo eu preciso me dedicar cada vez mais para dar certo, né, Jonathan? É isso. Magno, falando no tamanho da Copa, né, move nações, milhões de pessoas, e a TV, ela tem alguns problemas. Você precisa ter uma antena, um conversor, não sei o quê. E hoje todo mundo tem um Wi-Fi instalado em casa. Sim. Então, a Globo perdeu por um lado, por ser pela TV, o Cazé ganhou por ser pelo YouTube, só que a Globo também, ela se ligou muito rápido, né? Sim, por isso que ela montou a GTV, A GTV, ela entendeu muito rápido. Ela entendeu muito rápido. Então, porque também tem um detalhe, né, cara, que tem que se dar o crédito à Globo. Por mais que o Cazé tomou uma quantidade de produto dela, ela agiu muito rápido. Ela não ficou chorando. Ela abriu a GE. Ela transformou, pegou pessoas jovens, levou, deu outra roupagem, trocou de roupa, cores, paleta. Ela transformou isso. E além de tudo isso, Jonathan, você falando sobre televisão, quando você assiste numa televisão normal, tem um delay de 1 minuto, né? Então, se você assiste, se você escuta o gol na TV Cazé, depois de 1 minuto que você... Então você começa a comemorar... E aí daqui a pouco chega lá na televisão. Então, olha só o que o satélite fez para ter isso com a televisão tradicional. E é muito louco você ver a evolução, porque eu sou de uma época que a gente rodava a antena na mão assim, mano. Você ficava fora de casa. Eu não sei se aqui era assim. Aí você ficava rodando a antena e sua mãe gritando, tá bom, tá bom. E aqui depois a gente colocava até um bombril ainda pra dar o esquema ali. Guilherme tá aqui, ele não faz ideia do que nós tá falando. Não faz. Você pegou isso aí, Guilherme? Guilherme pegou. Aquela televisãozinha de tubo que a gente chamava, né? Então você vê que a evolução, ela tá em todo o local. E a mesma coisa que a gente precisa sempre estar evoluindo, né? Para quem você vai falar, como você vai fazer e o que você vai fazer. E tem uma coisa que é o seguinte, Jonathan. Tá tudo bem você querer ficar em cada tamanho. Tem pessoas que querem ser muito grandes, pessoas medianas, e o tamanho que tá também tá tudo certo.
Mas, cara, é muito gostoso quando você alinha o tamanho dos teus sonhos, o tamanho dos seus objetivos, porque isso muda a tua régua, você cresce mais, você evolui muito mais, você tem uma perspectiva para alcançar os teus objetivos, data, mês, hora, ano, faturamento, o que vende, o que não vende, que vai fazer você evoluir mais. Você vê? Eu fico pensando aqui, vou deixar essa pergunta, Jonathan. Você imagina o sonho do Cazé, ver onde que ele quer estar daqui 5 anos? O que ele vai fazer de grande? Se ele já conseguiu muita coisa, qual é o próximo passo, né? Qual o próximo passo dele? E a mesma coisa, será que ele vai estar nessa mesma evolução ou vai aparecer um novo TV Cazé para poder evoluir junto? É a mesma coisa que o Magno. Nós temos 20 anos. Se eu não tomo cuidado, quantas pessoas não vão me passar se eu deixar? Quantas pessoas não vai evoluir se eu parar no caminho? Quantas pessoas estão vindo com nova jogada, com umas novas roupagens? Entende? Então, são classes que a gente vai ter de todo lado, né? Então, você vê, tinha um Red Bull campeão vendendo. Daqui a pouco veio o Toguro, do nada, sabor energético. Jogando na Série C e ele passou a Red Bull em alguns lugares, cara. Entende? Então, o que? Entende o jogo. Porque você não fica parado. É onde que a Google entendeu esse jogo. Trouxe jovens para pensar com esses novos pensamentos. É que os jovens moldam gerações, né? Se você ficar com a cabeça fechada, você vai ficar para trás. Sim, essa molecada estão pensando a 599 por hora. Né? É igual a gente aqui, a gente não para um segundo de pensar em e tem coisas que a gente vê aqui e fala, cara, eu não faço ideia do que é isso. Não. Que a molecada inventa coisa o tempo todo, né? Jonathan, ontem eu participei de um podcast ontem. Saí daqui, fui convidado para um podcast, cheguei lá, era um jovem garoto que me entrevistou. Ele deve ter uns 30 anos, que ele é 4 anos mais velho que a minha filha Gabriela. Cara, e ele estava falando justamente isso. Ele tem 30 e poucos anos, ele vai fazer um lançamento, ele ia fazer um lançamento de um jeito, ele falou, mano, você sabia que esse lançamento já não existe mais? Olha isso, cara. Ele é um jovem de 30, eu sou um jovem de 53. Então ele já estava mudando a cabeça. O formato do podcast dele já foi um pouco diferente do nosso formato. Sim. Então o que isso quer dizer? Isso me traz um alerta. Tu fica esperto, senão você é atropelado. Exato. Então você precisa ficar sempre evoluindo, olhando as pessoas e vendo que as pessoas volta naquilo que o Flávio fala, a estabilidade ela não existe em lugar nenhum, Em lugar nenhum, cara, estabilidade não existe. Porque você acha que olha o caso da Globo, né? Achou que estava estável e do nada veio um cara e passou. E passou ele. O SBT do Silvio Santos, que agora a Patrícia está dominando ali, você vê que ela entendeu, trouxe uma nova jogada. Trouxe uma galera da internet ali. Isso. Então, se você não entender isso, você de fato vai ser passado para trás. A gente quer falar sobre evolução, Jonathan. Eu e o Dom Pepe, nós temos uma parceria. Alguns de vocês já acompanham a gente, sabe? Nós fizemos o ano passado um festival chamado Aroeira, um festival tradicional de São Carlos. Ele é com base para jovens universitários, ali parte do pessoal da engenharia. São Carlos é uma cidade que tem muita faculdade ali. E nós fizemos de uma roupagem o ano passado. E esse ano, pela segunda vez, que é a 28ª edição, participamos, fomos convidados. Teve mais de 15 concorrências. Eu e o Dom Pepe fomos campeões aí dessa cotação, né? Então eu e o Dom Pepe ganhamos novamente em 2026 e eles entenderam, olha, 2 coisas. Nós queríamos colocar um estilo de festival tradicional o ano passado e não colou, porque eles não estavam aptos a ter essa nova roupagem. Esse ano nós voltamos à roupagem deles, mas mais evolução e no outro jeito. Esse ano nós melhoramos demais na entrega. A experiência foi outra, A experiência foi outra. E é tanto que no mês falou, 2028, 2027 vocês estão aqui. Então, o que isso quer dizer? Se eu e o Dom Pepe não entendesse isso, talvez nós não ganharíamos o jogo. Exato. Entende? Então, talvez se eu e o Dom Pepe não tivesse mudado, se eu e o Dom Pepe não tivesse conversado com esses jovens, não tivesse mostrado para eles a nova roupagem, talvez nós não teríamos participado desse evento de 2026. Mas ficamos felizes com isso. Isso é só para vocês entenderem o tanto que está evoluindo em qualquer mercado. Você vê mercado de roupa. Cara,
Você viu a nova evolução do mercado de academias. Exato, tá se transformando, né? Transformando, você vê, ó, academias, hoje nós temos redes de academias enormes, como é Casé Esporte, então vamos falar de academia. Você pega a Smart Fit, enorme, Pano Bianco, Azul, a Blue, aliás, e várias outras academias. Academias que se estacionaram no meio e foram morrendo no meio do caminho. Academias que tem 3, 4 filiais, academias que se estacionaram e academias fazendo evolução. Está saindo uma academia agora, chama Saks. Essa academia, Saks não, Six. Six, é assim. A Six, ela já tem 7 unidades. Cara, é um spa. É um spa, é. Cara, a Six, ela fez a primeira corrida de rua, Jonathan, com churrasco. Que legal. Ela fez a primeira academia de rua que você possa correr, parar e ter uma massagem. Não é sobre você correr na rua, é sobre a experiência que você vai passar. E eles entenderam que a academia não é só você pegar peso, né, cara? São atividades que fazem total diferença, né? Lá é uma experiência totalmente diferenciada. Assim. Porque você fica exatamente 2 horas dentro de uma academia. Dentro da academia, você pensa, você assistiu o Magnus Grill na veia, pelo podcast, você assiste outros podcasters. Você fica lá 1 hora, 1 hora e meia. Tem o tradicional ou água ou energético. Imagina você numa academia, você faz 50 minutos, depois você faz uma massagem, depois você toma banho, depois você toma um café e depois você senta no seu carro bonito, lindo e vai para o teu serviço. Agora, as tradicionais, você entra no banheiro, toma um banho, sai e você não tem nada para você comer, talvez não tenha uma padaria perto de onde que você está. Então, tudo isso é o jogo da evolução. Não é que tem a diferença, é a gente mesmo que quer essa evolução e quem não acompanha vai ficando para trás. Ô Magni, como você falou, né? Tem público para todo mundo. Tem academias que querem atender aquele público, tem outras que é um público mais sofisticado. Sim. O importante é a visão do empresário aonde ele quer chegar, né? Sim, porque cada visão, Jonathan, hoje o público da gente, os nossos clientes hoje, eles estão bem exigentes. O cliente D, ele quer ser bem tratado. Sim. E você que tem um produto D, é só você fazer bonito, que ele vai ser bem tratado. O C, o B, o A e o AA. Os valores que são diferentes, mas o tratamento ele é o mesmo. Você pode dar uma nova roupagem numa 100 para você fazer um churrasco. Você pode dar uma roupagem nova numa linguiça ou num frango para você fazer. Isso é a mesma coisa quando você vai... Hoje não tem mais locadora, mas você sai para comer um bolo. Uma nova roupagem de um bolo. Hoje tem lugar que você vai comer bolo, Jonas, já tem a cabine separada para você comer o bolo. Esse dia eu fui numa doceria aqui, que você chega lá tem cabines separadas. Então você senta na cabine, o pedaço do bolo é R$25. Você senta, você trabalha no notebook, você tem direito de ficar 1 hora. Olha ali. Que legal, uma cara. Nova roupagem, é uma cara, nova roupagem. de comer um bolo. Hoje você vai numa doceria, tem uma nova roupagem. Já tem pessoas fazendo um lugar onde que já tem o pet. Quer dizer então que o cara do cafezinho arrumou um espaço para você trabalhar confortável ali na sua privacidade e tomar um café. Cara, muito você não legal. Você não usa só a internet, você tem um consumo mínimo. Às vezes o cara tem um estabelecimento e ele reclama que o público não vem, mas às vezes você só muda uma coisinha e já muda tudo, já muda, né? E o seu público é o mesmo, porque o público D, Jonathan, ou o público E, cara, ele paga R$10 a mais, porque ele também quer um conforto. Ele não consegue, então está o AA, mas ele sendo tratado ali no D, ele já fica feliz. Entende? Só o fato da pessoa tratar ele como gente mesmo, como ser humano, ele já fica feliz. Você estava falando essa parada, me lembrou daquele xadrez que eu te dei, né? Que Sim. era só um xadrez... E já vende bem um xadrez, Sim. mas ele agregou outra parada que revolucionou o produto. Semana passada eu estava em casa, a Cris estava tomando um vinho e a gente estava usando o produto lá. Cara, é outra coisa. A gente não sabe jogar ainda, mas a gente estava brincando ali, cara. Ô Magno, eu lembro de eu chegando na loja e perguntando, cara, você tem um xadrez aí?
Aí o cara foi tão confiante na venda que ele falou, cara, eu tenho, mas eu tenho certeza que não é o modelo que você quer. Olha isso. Quando ele me mostrou, eu falei, mano, é exatamente o que eu tava procurando, cara. Olha a experiência, porque se não acredita no produto. É igual o Toguro fala, você só vira o louco, só é louco quando ele não dá certo. Quando ele não dá certo. Mas depois que dá certo, ele vira gênio. Ele vira né? gênio. Esse dia eu tava tendo um papo, né, com uma turma e eu tava me oferecendo pra fazer algumas coisas. Aí o cara falou, pô, meu, você é mó pidão, né? Eu falei, então, cara, se você não pede, o problema é teu. Eu sei onde que eu quero chegar. Se a oportunidade tá na tua frente ali... E não custa nada, vai ser uma pessoa interessante. Dizem que assim, você não pode ser interesseiro, você tem que ser interessante. Exato. Então, depois de você ser interessante, não custa nada você pedir um favor a alguém. Claro que vão te negar mesmo, porque se pode ser que você é uma ameaça para ele, a pessoa fala, opa, calma aí. Porque eu imagino ali hoje, vamos supor, imagina se a TNT não tivesse, o grupo não tivesse confiado no Cazé. A pessoa ia falar, pô, esse cara aí é um perigo, como é que nós vamos fazer? Então, tudo hoje, como a gente sempre fala aqui, né, Jonathan, pegando a voz do Conrado Adolfo, tudo é aula, né, cara? Então, tudo é aula, então tudo isso a gente olha como aula, a gente olha como aprendizado, como empreendedorismo, porque não é à toa, né, que a Globo tirou a Virgínia do SBT, tirou na hora certa e já levou para a Copa. Ou isso aí não foi uma jogada de marketing danada? Exato. Tudo é aula, cara. Tudo é então aula. não tem como você não ver tudo como negócio, né? Galera, a gente tá chegando ao final de mais um isso, episódio. Nossas baterias já estão no final, Magno. Essa daqui acabou. Aquela ali já desligou 2 vezes, essa aqui já desligou 2. Nossa! Quando o papo é bom, é assim, né, Magno? Vamos deixar, Jonathan, aquela pergunta que eu falei para vocês. Qual vai ser o próximo sonho do Casemiro da TV Cazé? Aonde que ele pensa estar em 5 anos? Eu da Magnus Grill, eu já tenho alguns sonhos para o futuro. O futuro próximo, a gente está evoluindo cada vez mais o nosso podcast até o final do ano. Nós chegar numa quantidade de seguidores, a nossa quantidade de ser uma empresa relevante, um podcast dedicado a churrasco e empreendedorismo, a gente evoluindo cada vez mais. O objetivo da Alves Fotografia crescer cada vez mais, evoluir mais. O objetivo do nosso YouTube chegar a 100 mil inscritos. Estamos no caminho. A Magnus Grill chegar nos seus objetivos e atingir as suas métricas. O nosso objetivo, o próximo evento, são 5 mil pessoas. Estamos trabalhando para isso. Estamos fazendo estratégia para alcançar esse objetivo. Então, você que está aí, deixa no comentário qual que é o teu objetivo e qual que é o prazo que você colocou para a tua evolução. Muito obrigado e até a próxima. Nós somos Magnus Grill na veia. Valeu!